sabe o que é assédio sexual? Qual a diferença entre assédio sexual e paquera? Você sabia que o assédio sexual acontece em sua maioria com mulheres? O Sob Outro Olhar de hoje vai conversar com a psicóloga e sexóloga Márcia Leal sobre assédio sexual. Márcia, a gente vai conversar agora sobre assédio sexual, que é interessante que se fale que assédio sexual não é paquera, não é estupro, mas pode vir a ser. E diga aqui para as mulheres o que vem a ser o assédio sexual. Então, o assédio sexual, ele é o constrangimento. É quando eu estou em determinado local e o outro me constrange. Ele fica me perseguindo, ele fica forçando uma situação. Geralmente, o assédio sexual ele está ligado ao poder. Ou seja, o agressor, ele tem um cargo superior à vítima. Então, é muito comum no ambiente de trabalho. Por um exemplo clássico, né? O chefe assediando a funcionária ou alguma colega de profissão que está no nível hierárquico mais baixo que ele, a fim de conseguir favores sexuais. Então, ele intimida, ele ameaça, ele faz convites, né? Ele pode mandar e-mails, ele pode mandar vídeos com conteúdo sexual ou pornográfico, sem o consentimento, sem a autorização daquela vítima. Tá? E aí ele também pode prometer uma promoção, uma mudança de cargo, ou até ameaçar a vítima, dizendo que se ela não sair com ele, ela pode perder o emprego. Então, esse é o assédio. Muitos homens, geralmente homens, dizem: com essa história de assédio a gente agora não pode nem paquerar. Qual é a diferença entre assédio e paquera? Olha, existe uma diferença muito grande entre o assédio e a paquera. Como eu falei, o assédio, ele constrange, porque a vítima ela não quer aquelas investidas. Já a paquera é totalmente consensual. Os dois estão querendo. Os dois estão afim. Então, isso é a paquera, é quando os dois querem. Infelizmente, os homens são criados para insistir, porque se diz para ele que nós mulheres estamos fazendo um certo charme, que a gente diz não para ser aquela mulher difícil. Então, é ensinado para ele que ele deve insistir, entendeu? Por isso que eles não respeitam o primeiro não. Eles ficam insistindo para ver se a mulher cede. E aí é complicado. Então, homens, depois do não, tudo é assédio. A mulher falou não, pare. Ela não quer, não é não. Ela não quer. Então, essa é a grande diferença entre assédio e paquera. Você falou que ele acontece muito no trabalho. No trabalho tem a relação de poder, mas ele vem acontecendo também nas escolas. Está havendo muita denúncia de jovens, principalmente adolescentes, as meninas que estão chegando no ensino médio e são assediadas também por professores. E ele acontece na rua. Qual é a diferença entre cada um desses, já que você já falou sobre o trabalho? Infelizmente, nós mulheres e homens também, só que as estatísticas mostram, né, que nós mulheres sofremos muito mais. Ocorre em qualquer local. Né, trabalho, nas ruas, nas escolas, em casa, né, que é muito comum, a violência doméstica é altíssima, no transporte público, que agora foi sancionada, né, a lei Exatamente, da importunação sexual, porque muitas mulheres vinham sofrendo abusos dentro do transporte público, ônibus, trem, metrô. Então, infelizmente, em lojas, em qualquer local, a gente pode estar sofrendo esse tipo de violência. Com 9 anos, comecei a andar sozinha na rua para ir a lugares não muito longe de casa. Foi quando passei a escutar coisas que minha mente infantil ainda não entendia muito bem o que queriam dizer. Carros, homens passavam,
jovens, velhos, diziam coisas que me faziam ter vergonha de mim mesma. Me senti exposta, nua, impotente. Aqueles gracejos nunca mais pararam. Mesmo adulta, sair de casa sozinha depois de escurecer? Nem pensar. O medo maior não é de ser assaltada. Conforme cresci, aprendi a conviver com isso, a evitar passar perto de um grupo masculino, mudar de calçada, fingir que não ouvia. A um homem na rua deserta, aperte o passo, não olhe nos olhos dele, ignore, não escute. Se olhar é pior, se responder é pior. Vamos falar de dados, você já falou um pouco, porque geralmente acontece com as mulheres. Você falou bem, não que com o homem não aconteça, mas é infinitamente superior acontecer com as mulheres. Como estão esses dados? Verdade. De acordo com a ONG, a Action Aid, essa ONG ela tem 45 países do mundo, ela chegou aqui no Brasil em 1999, mas ela foi fundada em 1972, então é uma ONG de bastante credibilidade. Ela fez uma pesquisa e, de acordo com a ONG, 86% das mulheres brasileiras sofrem assédio diariamente nas ruas, ou seja, um número alarmante, né? A grande maioria das mulheres vem sofrendo esse tipo de violência que traz consequências graves para a mulher. Então, realmente é um problema de saúde pública, né? É preciso fazer políticas públicas para se educar os homens que nós mulheres não somos objetos sexuais, que nós precisamos, merecemos e devemos ser respeitadas em qualquer ambiente. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Você, como psicóloga, a que você atribui a causa de tanto assédio sexual? Infelizmente, pela nossa cultura, né? Cultura machista e patriarcal, que ensina para o homem, desde criança, quando ele ainda é um menino, que nós mulheres estamos aqui para satisfazê-lo, que nós somos um objeto sexual. Então, por conta dessa educação machista, de que ensina o homem que ele deve, que ele deve ter uma abordagem agressiva para provar a masculinidade dele, a virilidade dele, ele acaba aprendendo esse comportamento. E a sociedade, ele naturaliza. Então a gente escuta muito, ele é homem, ele fez isso porque ele é homem, é natural, o homem é assim. Não, ele fez isso porque ele foi ensinado a se comportar dessa forma. A cultura incentiva, estimula, aplaude esse comportamento. E aí a gente vê essas consequências, mulheres sofrendo e morrendo todos os dias por conta dessa cultura de que o homem pode tudo.
Ele se sente, Norma, como se fosse, como se ele estivesse no direito de fazer aquilo com a mulher, sabe? E ele não percebe que aquilo ali está provocando danos psicológicos e físicos naquela mulher. Então, e o que percebe e continua deve ter aí um transtorno de antissocial, uma psicopatia. Né? Porque ele está vendo que a mulher está sofrendo, que ela está constrangida e mesmo assim ele continua, né, com o assédio e com a violência contra a mulher. Inclusive, eu quero indicar para vocês assistirem um documentário sobre como se constrói o machismo. É um documentário americano e fala dessa realidade que você está falando. Inclusive, é A Máscara que Eu Uso, tem em inglês. Inclusive, uma das coisas que diz para o menino, quando você quer mexer com o brio daquela criança, você diz para o menino assim: você quer ser uma mulherzinha? Você já ouviu isso? Como se ser mulher fosse ruim, né? Como se a gente fosse fraca, como se a gente fosse inferior. Então, realmente, infelizmente, você não pode chorar, você é menino, você tem que ser durão. E isso também, o machismo, ele também adoece o homem. Né? É uma cultura que adoece o homem e adoece a mulher. E a gente precisa combater esse tipo de pensamento retrógrado, arcaico e violento, porque a gente está vivendo numa sociedade doente, onde milhares e centenas de mulheres e homens vêm sofrendo, tá? Realmente, já que você indicou esse documentário, eu quero indicar também, na Netflix está bombando, né, atualmente, o Coisa Mais Linda, que é uma série belíssima. Toda mulher e todo homem tem que assistir aquela série. Mostra exatamente como nós mulheres éramos tratadas em 1959. E o que mais me chocou na série, Norma, é que ainda está muito parecido. A gente está em 2019, ou seja, 50 anos depois, praticamente, as mulheres ainda são tratadas, são vistas como em 1959. Então, toda essa luta tem que continuar para que a sociedade avance e a mulher e o homem eles se igualem no patamar. A gente não quer ser mais do que homem. A gente quer ser tratado como igual, tá? Direitos iguais. Apesar de nosso corpo, né, é diferente, claro que é. Na verdade, todo mundo, um é diferente do outro, não existe ninguém igual a ninguém. Eu sou diferente de você e vice-versa. Mas é necessário que se iguale os homens com as mulheres em relação aos nossos direitos, porque senão nós vamos cultivar cada vez mais uma sociedade violenta, agressiva e doente. Faço ciências biológicas aqui na UFPB e eu fui assediada por um professor da instituição. Primeiramente, quando eu estava no começo do curso, mal tinha contato com ele, ele me adicionou no Facebook, veio puxar umas conversas que eu achei meio estranho, me senti um pouco incomodada. E depois disso eu comentei com os colegas de corredor, os colegas de curso, e aí me falaram que era um comportamento normal dele, que ele fazia isso com todas as alunas e que eu não tinha com quem me preocupar. Mas aquilo me deixou extremamente chocada, porque eu tinha acabado de entrar na universidade, estava no primeiro período, e eu achei muito estranho, mas passou. Só que quando foi chegando perto do terceiro período, eu era obrigada a pagar uma disciplina com ele, porque ele era o professor designado para essa disciplina na modalidade que eu curso. Eu fiquei um pouco receosa, mas eu acabei decidindo pagar com a minha turma. E aí um dia, numa aula prática dentro da universidade, dentro do laboratório didático da disciplina, ele veio tirar uma dúvida minha. Normalmente, quando eu tinha dúvidas em aulas práticas, eu chamava as monitoras, pelo nome, assim, para evitar já um certo contato. Mas aí, nesse dia, ele veio e ele sentou do meu lado, tirou minha dúvida, e quando ele foi levantar, ele passou a mão na minha coxa. No começo, a gente fica com a sensação de, mas ele não podia, ele é meu professor, e se eu estiver entendendo as coisas erradas, se ele tiver só tentado, de alguma forma, me cumprimentar, e os meus professores falaram que tocar no seu corpo não é um cumprimento, ele não tem esse direito. A própria vítima, ela duvida se aquilo é violência ou não.
né? Então, o primeiro momento é esse, ela não acredita, ela hesita, ela releva, até o momento que ela cansa e ela tenta tomar coragem de lutar. E aí, quando ela começa essa luta e ela não encontra eco, a violência é dupla, entende? Ela sofre duplamente.